resolução da prova aqui que teve aí do concurso na cidade de Petrolina pela banca IAUPE. Foi a prova aqui que a prova que a gente vai resolver aqui para vocês vai ser a prova de secretário escolar, né, que foi feito aí aproximadamente dia 1, dia 8 de fevereiro. E aqui a gente vai ver as 10 questões de português, tá? Lembrando que esse curso de secretário escolar tinha aproximadamente aí 160 vagas, onde 61 vagas era para ampla concorrência. As demais, para aquelas divisões que são feitas, dando aí para cada grupo um percentual específico de vagas. E aqui a gente vai colocar por que fazer português, tá? Eu estava dando uma olhadinha no edital e um dos motivos de escolher português para essa resolução é que português é um diferencial na hora do desempate. Então, hoje o concurseiro, ele precisa, além de tudo, saber quais cadeiras, quais matérias ele tem que dar uma ênfase a mais. Por quê? No concurso público, sempre vai haver pessoas que empatam na pontuação. E aqui, olhando o critério de desempate, primeiro critério de desempate é a idade igual ou superior a 60 anos. Segundo critério de desempate é maior pontuação em português. Então, isso significa que se duas pessoas estiverem aí com 50 pontos, e aí vai ter um desempate entre essas duas. Primeiro a idade, 60 anos ou superior, e se um candidato tiver acertado aí 9 questões de português e o outro apenas 6, vai ficar com a vaga aquele que acertou mais questões de português. Isso é muito importante você fazer aí na hora de ver o edital da sua prova, do seu concurso, para você dar ênfase àquela matéria que vai ser um motivo de desempate, tá certo? Então, a gente vai aqui já dar início, tá? Vamos começar aqui a leitura, né, do texto, e aqui a gente tem 10 questões no total dessa prova. E aqui eu quero que você pause o vídeo e você já vai de cara aí poder fazer essa leitura, tá, desse texto, para que você possa ter entendimento aí do que se trata o texto número 1. No total, são 3 textos disponíveis e o primeiro fala secretário escolar, qual o seu papel e importância. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes, né, marcado aí com esse retângulo vermelho, e aí a gente entende que, primeiro de tudo, é importantíssimo, né, que o aluno entenda que quando você for fazer uma questão de português, você não deve de cara já ir ler o texto. Você que está aí em casa vai assistir, vai ler para que possa participar da aula. Mas o concurseiro, no dia da prova, ele tem que ir de cara já para as perguntas. Por quê? Para direcionar ele, quando for ler, saber o que o texto pede. Então, veja que aqui o primeiro passo seria ler a pergunta número 1, tá? Ele pede aí a relevância central da atuação do secretário escolar. A questão 2, ele vai fazer aí um paradoxo, uma comparação entre o secretário ser invisível e sua eficiência, né? Ele quer aí, basicamente, o motivo do sucesso, né? O sucesso da gestão do secretário vai depender de quê? Na terceira questão, o objetivo principal do texto, certo? Seria a finalidade. E aqui na questão 4, ele pede uma função. A função escolha a palavra entre, qual seria a função da palavra entre na frase, entre suas principais funções. E a quinta questão do texto 1, ele vai usar a expressão operações escolares, e aqui ele vai usar é uma questão aqui, no caso, que fala sobre semântica, né, sobre sentido. E aí ele usa operações escolares, associa a atividades escolares ou processos escolares, e aí ele pede uma alternativa para que você coloque com o mesmo sentido uma das 5 opções. E aqui a gente já vai, né? É importante que, se você aí esteja assistindo essa aula, esteja aí com a prova, você imprima a prova, se possível, para que você possa também aí ter esse documento. É muito importante que o concurseiro responda muitas questões e tenha essas provas dos concursos, não só vendo a explicação do professor de como se resolve aquela questão, mas também tentando aí fazer sozinho aqui as questões, tá? Então a gente já vai aqui para a primeira, e aqui eu marquei algumas coisas importantes no texto 1, e eu vou ler aqui algumas partes importantes.
Veja que o secretário escolar é uma peça fundamental no funcionamento de qualquer instituição de ensino. Aqui de cara, ele já mostra a importância que o secretário escolar tem para o funcionamento de um colégio. E eu marquei também aqui, ó, muitas vezes invisíveis, sua contribuição é indispensável para o sucesso acadêmico, tá? Mais uma vez, reforçando a importância do secretário escolar, é um texto que está mostrando a importância desse profissional. E aí ele fala assim, ele assegura a eficiência operacional da escola, sem a sua gestão, tá? Poderiam facilmente se tornar difíceis, ou seja, tarefas fundamentais como a matrícula de novos alunos, a organização de documentos e a coordenação de atividades escolares. Então, através do trabalho do secretário escolar, torna-se, né, poderiam facilmente se tornar difíceis se ele não fosse um profissional competente e organizado. E aí ele fala também assim, diversos membros, nessa parte bem aqui, ó, ele fala assim, vou botar aqui a mãozinha para ficar mais fácil. Então ele fala assim, ó, nessa parte bem aqui da mãozinha, diversos membros da comunidade escolar, e aqui ele vai especificar quem são esses membros da comunidade escolar. Professores, alunos, pais e administração. E aqui ele fala ainda assim, ó, garantindo que os recursos necessários estejam disponíveis para que os professores possam focar no ensino e na aprendizagem, tá? Então veja que nesse caso aqui eu marquei algumas partes muito importantes do texto para que você possa ir agora comigo aqui para a resolução, tá certo? Essa parte aqui é garantindo que os recursos necessários estejam disponíveis para que os professores possam focar no ensino e na aprendizagem, tá? Ele pode gerar uma dúvida no quesito número 1, tá? Então aqui a gente vai descer e vai analisar, inclusive, essa questão 1, né? Eu acredito, na minha concepção, que foi a questão mais difícil, né? Muita gente aí errou essa questão. Ela tem como finalidade falar sobre a função principal, tá? Segundo as ideias do texto 1, a relevância central da atuação do secretário escolar. Então veja que o que seria relevância? A importância. Qual a importância principal, central do trabalho do secretário? Ou seja, em outras palavras, função principal. E aqui eu marquei de vermelho, na letra B, aquilo que está errado. Então está aí marcado de vermelho, justamente na letra B, na C e na D. Então, não é empregar as múltiplas ferramentas de tecnologia, não é a função principal do secretário escolar ser um expert em tecnologia, muito menos cumprir as diversas diretrizes da legislação, não é essa a relevância central da atuação, como também não é essa letra D, né, que muita gente também marcou essa questão, essa letra, né, essa alternativa letra D, como está errada, porque ele fala assim, assume as complexas demandas da gestão. Veja que lá em cima, no texto, eu mostrei que, vamos lá, no texto para ficar fácil, então lá no texto está dizendo assim, ó, nessa parte bem aqui, ó, sem a sua gestão, bem aqui, onde está a mão aqui do mouse, tá? Sem a sua gestão, tarefas fundamentais como a matrícula de novos alunos, a organização de documentos e a coordenação de atividades escolares poderiam facilmente se tornar difíceis. Então veja que passa a ideia que as atividades não são complicadas. Então por isso que aqui a gente vai claramente marcar que essa daqui, a letra D, ela vai estar errada. Então não assume as complexas demandas da gestão, tá? Então a alternativa correta aqui a gente vai marcar a letra E. É a alternativa correta, a letra E. Então a gente vai marcar aqui com esse retângulo, tá? Justamente letra E é a resposta correta, tá? E a gente vai agora para a questão número 2, certo? Que vai falar o seguinte, olha, o texto, tá? O texto 1, né, menciona, né, que o trabalho do secretário é muitas vezes invisível. Essa característica paradoxal ocorre porque a eficiência de sua gestão, então aqui ele está falando sobre a questão do sucesso. Paradoxo dá uma ideia contrária. Então, invisível, que não é visto, e eficiência. São duas coisas opostas. Por isso que ele fala que é uma característica paradoxal. Por que é que tem essa eficiência da gestão? Então ele quer saber o motivo, por que tem esse sucesso? Eficiência, sucesso, realização. Então veja que ele quer saber, a letra A não vai ser por quê. Aqui a gente vai analisar o para quê. A frase, o importante de uma questão de concurso é você descobrir o erro.
Então, se ele pede a alternativa correta, você tem que ir na alternativa e descobrir o motivo que aquela alternativa está errada. Então, aqui, observe que o para que está presente em todas as alternativas, né, da questão 2, ele vai falar que alguma coisa tem como finalidade, quando eu falo para que, é com uma finalidade. Então, por exemplo, se eu usar aqui a letra D como referência, restringe os contatos da equipe docente? Não, ele não vai ter a eficiência da gestão, não vai ser esse o motivo, né, do sucesso dele, reduzir, né, restringir os contatos dos professores. Então, essa não é a resposta da letra D. Letra C, não é também aí a questão da eficiência de sua gestão, né, o sucesso da gestão. Não é porque tem a burocracia, letra C, burocracia atenda às normas e regulamento. Não é esse também aí o motivo, o sucesso do trabalho, a eficiência, né, desse trabalho do secretário escolar está observando a burocracia que atenda às normas. Não tem nada a ver, tá? Letra B também não é a resposta, né, que seria comunidade participe de ações e atividades. Não é esse o sucesso do secretário escolar. E também a letra A não vai ser a resposta. A administração evite problemas e dificuldades. Veja que ele fala assim, assegura os insumos da rotina diária para que a finalidade, fazer uma coisa para ter um objetivo, para ter um resultado. Para que a administração evite problemas e dificuldades? Não, porque independente do trabalho do profissional, sempre vai haver dentro da administração lá problemas e dificuldades do dia a dia. Por isso que a alternativa correta na segunda questão vai ser a letra E, que é justamente sustenta os bastidores da estrutura escolar para que o ensino ocorra com maior fluidez e qualidade. Terceira questão, né, vai falar aqui sobre a questão da finalidade, tá certo? Então ele diz assim, o objetivo principal do texto 1 é o quê? Então aqui eu já marquei, já está marcado na verdade, tudo que indica o erro nas alternativas. Na letra A, não vai ser convencer os diretores a contratarem mais secretários, o texto não fala sobre isso, visando diminuir a carga de trabalho, muito menos fala sobre redução de carga de trabalho. Né? Se você ler bem o texto, você vai ver que as alternativas elas vão estar disponíveis para aqueles alunos que estudaram e os que não estudaram. Então, se uma pessoa não lê o texto, ela vai marcar aí, mas não vai estar essa informação dentro do texto, tá? A letra C, expor a desvalorização salarial da categoria, nada a ver, não fala sobre isso, como também não fala sobre a falta de recursos das escolas. Na letra D, instruir o leitor sobre como se tornar secretário, muito menos. Letra E, narrar a rotina diária de um secretário, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Então aqui, nesse caso, o objetivo principal do texto 1 vai ser a letra B, esclarecer a relevância estratégica da função, demonstrando seu impacto no todo escolar. Terceira questão, letra B de bola. E aqui, se a gente continuar, a gente vai descer aqui e vamos dar sequência agora para a questão número 4. Lembrando que são 10 questões e, no caso, hoje português precisa ser gabaritado. Se você quer ser aprovado em concurso público, não adianta você simplesmente achar que acertando poucas questões de português e matemática também, ou raciocínio lógico, vai fazer você ser aprovado. Lembra, uma questão a mais, uma a menos, faz toda a diferença no resultado final ali de quem vai entrar na vaga e quem vai ficar de fora. Então, português e matemática, você precisa ser excelente, né, nessas duas disciplinas. E aproveitando aqui, você que ainda não segue aí o nosso canal, se inscreve no canal, curte, manda mensagem, envia compartilhando aí com seus amigos, aquele teu amigo que quer passar em concurso público, para que ele possa também ter acesso ao nosso conteúdo. Esse canal aqui é destinado para aquele concurseiro que precisa aí de informação, e aqui no canal a gente vai estar sempre aqui buscando informações, trazendo macetes, resolução de prova, para que você possa ser aprovado. E quando você for aprovado, eu quero que você venha aqui e deixe um comentário dizendo fui aprovado e coloque concurso. E eu vou ficar muito feliz de saber que estou te ajudando aí de alguma forma para que você consiga essa tão sonhada aprovação no concurso público. Mas vamos aqui voltar já para a questão número 4, que vai falar aqui sobre a escolha, né? E aqui ele fala o seguinte:
ele diz que ele usa, ele tem a frase, né, entre suas principais funções, né? Então ele pega uma parte do texto e fala o seguinte, que a palavra destacada assume a função de. Vamos lá. Se eu falo entre suas principais funções, eu quero que você analise o seguinte. Então ele está falando do secretário escolar que tem várias funções, né, principais funções. Se a gente imaginar que ele tivesse 10 funções, então quando ele usa entre as 10 funções, ele está fazendo um trabalho de quê? Ele está fazendo um trabalho de escolha. Ele está fazendo um trabalho de amostra. Ele não vai usar todas as 10 funções principais. Então ele fala entre as principais, as suas principais funções. Então a função aqui que a gente encontra, letra A, antecipar, não tem nada a ver com antecipação. Indicar uma localidade, também não fala sobre local. Marcar uma totalidade, o oposto. Totalidade e amostra são dois termos opostos. Totalidade representa 100%. Quando você fala amostra, então você está falando que, digamos que entre as 10 funções aí que ocorrem nas funções principais do secretário escolar, das 10 você pega duas funções ou 3 funções. Então aqui eu estou selecionando, né, selecionar uma amostra, que é o oposto de marcar uma totalidade. Então a resposta correta aqui seria a letra D. Lembrando que a letra E também não é, porque aí no caso vai ser a palavra, não é sinalizar uma alternância, tá certo? Então aqui, quarta questão, letra D é a resposta, tá bom? Vamos para a questão número 5. Aqui vai ser uma questão que fala sobre semântica, que nada mais é do que falar sobre sentido da expressão. E aqui ele vai usar que a expressão operações escolares, tá? E é muito importante que, se você puder, sempre pausa esse vídeo, leia a questão. Eu estou apenas pegando os pontos principais, né? Acreditando que você já teve aí algum tipo de acesso à prova, mas você pode pausar antes de cada questão. Você lê o que está escrito aí em negrito, que é a pergunta da questão, mas eu estou sendo bem direto para que o vídeo não fique muito comprido, muito longo, tá? Então, ele fala o seguinte, que essa expressão operações escolares, tá? Aí ele fala o seguinte, que tem dois termos, né? Semântica tem a ver com sentido. E ele fala atividades e processos teriam uma relação com isso, tá? Então, operações escolares é a mesma coisa que atividades escolares, como também processos escolares. O que a questão pede nada mais é do que os termos que estão abaixo, nas letras A, B, C, D, E, qual seria aquela que, aí tem até assim, aproximando-se do sentido técnico utilizado em... E aí ele vai dar algumas operações. Então, basta você saber que semântica tem a ver com sentido. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, na pergunta, a palavra operações foi selecionada para transmitir a ideia de atividades e processos, aproximando-se do sentido técnico utilizado em... Vamos lá. Quando eu falo operações escolares, tem alguma coisa a ver com troca de moedas internacionais? Não tem. Essa operação escolar é uma operação, são as coisas que o secretário tem que fazer no dia a dia para resolver as coisas da gestão da escola. Então não tem nada a ver com troca de moedas internacionais. Então lembra que a questão, para que você acerte ela, você precisa encontrar os erros de cada alternativa. Então você marca sempre aí aquela palavra, aquela estrutura que vai considerar, que vai tornar, na verdade, a alternativa errada. Letra B, não vai ter nenhuma intervenção médica invasiva, né? E aí a primeira parte ela passa a ser desnecessária. Por quê? Se eu olhar operações de câmbio apenas, ele logo depois vai dar uma explicação. Então o que importa para mim nessa questão é a explicação que ele vai dar sobre operações de câmbio, sobre operações cirúrgicas, operações de radar, operações de gestão e operações militares. Só a primeira parte em si você não consegue resolver essa questão, porque você tem que saber a explicação que ele está dando para cada uma delas. Então vamos lá. Troca de moedas, né? Não vai ser. Intervenções médicas invasivas, muito menos. Controle do tráfego aéreo civil, nada a ver. E a letra E, movimentação de tropas. Então veja que é uma questão fácil. Aquele aluno que está ligado, ele não vai errar uma questão dessa em hipótese nenhuma. Letra correta aqui, a letra certa vai ser a letra D, que nada mais é do que operações de gestão em que designa a execução de tarefas práticas. Muito fácil, questão aqui, mamão com açúcar para você aí. Você errando uma questão dessa,
prejuízo muito grande na prova. Então, você tem que estar preparado para saber semanticamente, tá? E aqui a gente vai continuar. Nós vamos dar continuação aqui. Aí agora vem para o texto 2, tá certo? No texto 2, você vai pausar o vídeo também, vai fazer uma leitura desse texto e ele vai ter aí como título capítulo 3 da secretaria, tá? Ele mostra aí artigo 6º, artigo 7º, tem aqui uma partezinha que mostra parágrafo 1º, tá certo? Vou até marcar aqui para você. Olha bem, aqui ó, parágrafo 1º, esses dois S's um em cima do outro. E aqui, quando você olha para o texto, você vai entender aqui que tem algumas perguntas importantes. São duas. Vamos observar aqui. Eu tenho aqui a questão 6 e a questão também, no caso só a questão 6, tá? Veja que interessante. Ele diz assim, na questão do texto 2, a diretriz do item 1 do artigo 7º evidencia que, na estrutura de poder da escola, a relação entre a secretaria e a direção é pautada pela. Veja que você tem que observar isso aqui, ó, item 1 do artigo 7º. Então, se eu tenho o artigo 6 e o artigo 7º, aqui já passa uma ideia de leis, de normas. Então, aqui você já começa a entender do que é que se trata esse texto 2, tá certo? Ó, veja aqui, ele fala lá capítulo 3, então tem tudo a ver com a norma, com um projeto de lei, tá? Com um regulamento, um regimento interno, tá certo? Então, aqui eu vou ler a primeira parte, que é o que ele pede, o item 1 do artigo 7, fala o seguinte, cumprir, tá? Vamos falar aqui rapidinho os termos importantes que estão aí em retângulo vermelho. Tá? Artigo 6º, parágrafo 1º, a secretaria será organizada de modo, né? Então ele vai falar sobre como é essa organização da secretaria. E aí no artigo 7º fala assim, ó, atribuições necessárias e imprescindíveis ao funcionamento. Funções da secretaria, né? E aí ele fala, cumprir as determinações emanadas da direção. O que é isso? Cumprir determinações emanadas da direção nada mais é do que uma submissão. Então aqui você vai ter o quê? Uma subordinação administrativa. Se você observar aqui, não vai ser alternância de poder, tá? Não existe isso, tá? Entre secretário e direção, né? A relação, a estrutura de poder da escola, não existe alternância de poder, sempre o diretor é o que manda, não existe autonomia pedagógica, certo? Não se faz o que quer, não existe uma equivalência de cargos, né? Lembrando que a gente está observando aqui a relação, né? Relação entre dois cargos. Não existe uma independência funcional, existe um quê? A letra E, que seria aí nada mais, nada menos do que essa subordinação administrativa. Então, o diretor manda e o secretário obedece. Então, quem tem juízo obedece o seu patrão para que possa permanecer com o seu cargo ali, né, com o seu trabalho, tá bom? Então, aqui a gente vai observar agora que eu tenho, muito importante observar que, olhando para esse texto, vai se tratar de um regimento interno, tá? Isso aí é uma das questões da prova que você vai ver lá embaixo. Por que eu digo que é um regimento interno, tá? Porque tem o nome artigo, tá? Tem aqui o parágrafo, que é esse SS, né? O SS, que é um parágrafo. E aqui tem esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele fosse aqui, por exemplo, números romanos, o X, o L, aí você estaria tratando de um projeto de lei. Então aqui vai ter essa pequena diferençazinha aqui, que vai definir que essa questão aqui vai ser um regimento, né, que não vai ser, na verdade, um projeto de lei. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão e vamos descer aqui para o próximo. Então, sexta questão, letra E, subordinação administrativa. O secretário precisa obedecer aí à direção do colégio. Sétima questão, a gente vai fazer agora, diz assim, ó, o texto 2 cita o fornecimento e recebimento de informações como a ação do secretário que contribui para o funcionamento eficiente da administração escolar. Tudo só para que você perca tempo aí, né? Tem muita coisa numa questão que não vale de nada, simplesmente para encher saco, tá? O mais importante é que ele pede a frase correta e aqui é uma questão de gramática. Então aqui basicamente você vai ler as 5 alternativas e você vai ver que você precisa descobrir qual é a forma correta, tá? Então, quando a gente analisa essa questão, a gente tem que ter o entendimento de uma coisa, tá? Aí tem seguem, segue,
né? Tem anexo, anexo, tem anexas. Olha que interessante. Nesse caso aqui, eu tenho que saber gramática, tá? O uso do anexo, anexa, anexos ou anexas, tá? Eles concordam com o substantivo a que se referem, tá bom? Quando for a expressão em anexo, aqui sim, sempre vai ter no masculino, vai ocorrer no masculino, no singular. Então é muito prático, muito simples. Em anexo, constante, no singular. Se for os demais, ele vai concordar com o substantivo. Aí vamos lá agora para as alternativas, tá? A letra B diz assim: seguem anexo às documentações. Olha o que é importante aqui você entender. Na letra B da questão 7, as documentações, tá? Aqui eu estou tratando de quê? Do sujeito, certo? Então, as documentações, na letra B, ó, as documentações. Espera aí, só um segundinho aqui. Vamos lá. Então, quando eu falo assim, ó, vamos lá. As documentações, que é essa parte aqui, solicitadas, é o sujeito. Então, como é o substantivo, tá? Você tem que combinar esse substantivo aqui, documentações, com anexas. Então, aqui o erro tá porque tá anexo e o correto seria anexas, tá? Na letra C, o erro tá no segue. Por quê? Concordância verbal, gente, tá? Veja que o nome aqui em anexo está correto, certo? Ele está aqui, ó, em anexo, ele permanece sempre constante, mas eu tenho aqui a estrutura, as documentações, na letra C. Então, o sujeito sempre concorda com o verbo. Então, aqui o erro está em que a palavra segue, o certo seria seguem. As documentações seguem. Letra D, o erro está na palavra solicitada. Por quê? Quando eu tenho aqui a palavra as documentações solicitadas, certo? Então, no caso aqui, ele está no singular, solicitada. Letra E, segue, também tem um erro aqui, porque as documentações solicitadas seguem. Resposta correta, aqui eu vou marcar a letra A. Então, aqui no caso, sétimo, letra A, forma correta seria seguem anexas. Veja que a palavra anexas está combinando com documentações solicitadas. Então, seguem anexas as documentações solicitadas à diretoria. Essa é uma questão que faz toda a diferença na vida do concurseiro, porque uma questão difícil não é fácil, mas com uma questão como essa, você acerta e sua nota sobe, enquanto os concorrentes erraram, você acerta e vai lá para cima. Então, aqui está uma questão que define claramente quem entra e quem fica de fora. Então, você precisa aprender português e a matemática para que você possa tirar boas notas aí e ter um alto índice de aproveitamento nas provas de concurso público que você vier a fazer, tá? Vamos aqui agora para a questão número 8, tá? Ele fala, que é justamente o que eu falei lá anteriormente, sobre aquela questão do texto 2, tá? Com base no seu contexto de circulação, no objetivo de sua produção e nos elementos que o constituem, identifique o gênero textual a que o texto 2 pertence, tá? Então veja que nesse caso aqui é muito importante você ter o entendimento que o tipo textual é diferente de gênero, tá? Então, tipo textual, eu tenho aí o descritivo, tenho o injuntivo, narrativo, tem ainda também o tipo argumentativo, como também expositivo. O que seria o gênero? É tipo uma aba abaixo. Seriam exemplos de cada um desses tipos. Tipo textual, você tem 5, gênero textual, você tem infinitos gêneros textuais, tá certo? Seria o modelo do texto. Então, por exemplo, um romance, um conto, por exemplo, se você colocar aí uma receita de bolo, tá? Então, assim, cada um dos tipos textuais existem umas variações onde você vai ter que chama justamente de gênero textual. E aí a gente vai perceber que o texto 2 ele pertence ao quê? Ele não é um código de ética, tá? Não é um código de ética. Ele não é um contrato de trabalho e ele não é um manual de instruções. Aqui poderia gerar uma dúvida no aluno, no concurseiro, dele ficar na dúvida entre projeto de lei e regimento interno. Aqui muita gente errou essa questão, porque marcaram aí a expressão projeto de lei, mas não é um projeto de lei, é um regimento interno. Por quê? No projeto de lei, você tem aí uma expressão diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um desenho. Vamos ver aqui, peraí.
Então, veja que nesse caso, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, desenhar. Vamos lá. Quando eu tenho um projeto de lei, eu tenho artigo, certo? Tenho o artigo. Existe, além do artigo, existe o parágrafo, certo? Existe o parágrafo. E existe, além do parágrafo, também existe aí os incisos, tá? Esses incisos, que eles justamente, não vai ficar uma letra muito bonita, tá? Só estou botando aqui as primeiras letras. Então veja aqui, no artigo tal, A1, 2, 3, os parágrafos, né? Que é aquele dois S, um sobre o outro, e o inciso, que seriam os números romanos. O X, que representa o 10, né? Existe o L, que representa o 50. Então, cada um desses, existe o V, né, que representa o 5. Aqui, você poderia definir um projeto de lei por essas letras aqui, que são os incisos. Na questão que a gente vai ver ali em cima, na questão do texto 2, tá? Você vai ver que não existe esses números, tá? Existe aí artigo, existe parágrafo, mas aqui embaixo, olha, tá bem aqui. Ele existe os números. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu marcaria aí, devido a isso, a presença desses números que estão aqui embaixo, ó, bem aqui, certo? Nessa parte aqui, aí eu marcaria justamente a letra E, regimento interno, seria, muita gente marcou projeto de lei, tá? Aqui foi tipo uma casca de banana mesmo, para separar, para que muita gente pudesse errar essa questão aí, tá certo? Então aqui já vamos marcar de cara regimento interno, que seriam as normas ali de qualquer órgão público, né, que vai falar o que é que pode, o que é que não pode ser feito, regimento interno, tá? Então aqui a gente vai agora para o texto 3, estamos chegando no final da prova de português, espero que você esteja gostando. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente vai fazer aí inúmeras provas aí de várias localidades do Brasil, tá bom? Então, não esquece, curtir, comentar, envia para os teus amigos para que possa esse canal crescer e mais provas possam ser feitas. Vamos lá, no texto 3 é bem claro aqui é um texto visual, né, porque tem algumas coisinhas, principalmente essa mão, né, com esse símbolo de luta, né, quem conhece sabe que é um símbolo de luta, segurando um lápis, né? Então aqui você tem uma indicação de que 30 de setembro, dia da secretária e do secretário escolar, por valorização e respeito já. Questão fácil, questão dada, questão de luta, de resistência, né? Então o lápis representa a educação. E aí ele fala o quê? Vamos observar lá as opções. Então aqui ele tem a imagem central do texto 3, apresenta uma mão segurando um lápis, tá? Com isso, esse cartaz sugere que, para a categoria representada, a educação é um. Trabalho técnico de escrita, nada a ver, gente. Quando você for para uma questão de concurso público, vai ter muita coisa nada a ver com nada a ver, vai ficar fácil para você a resolução. Então aqui não é um trabalho técnico de escrita. Muito menos na letra C, um processo criativo de projetos visuais, tá? Não tem nada a ver. Não é na letra D, organização da rotina discente, organização da rotina dos alunos, né? Docente, professor, discente e aluno, tem nada a ver. E letra E, meio pacífico de ensino. Então veja que o que ele quer, o que o cartaz sugere, né? Então é o quê? É uma luta, é uma luta por valorização. A própria imagem, ela deixa claro que é uma luta aqui, ó, por valorização e respeito já, tá? Então, se você tiver atenção, você não erra uma questão dessa em hipótese nenhuma. Então, a resposta correta aqui, a gente marca claramente que é a letra B, certo? Que é aqui, ó, a letra B, um instrumento de resistência e de luta constante por direitos, tá? Letra B, nona questão. E agora a gente vai para a 10ª e última, que é justamente aí a questão aí, considerando os usos sociais, o conteúdo temático e o veículo de publicação dos textos 1, 2 e 3, eles têm respectivamente uma função. E aqui a gente vai ver que o primeiro texto, ele é um texto explicativo, tá? Veja que eu consigo descobrir a resposta aqui através de quê?
através da exclusão dos outros itens. Só que antes eu quero fazer uma pequena explicação para você, falando sobre os tipos textuais de uma forma bem prática. São 5, tá? E aí eu tenho o descritivo, eu quero que você imagine uma foto aí com detalhes. Então, toda vez que o texto estiver falando de uma coisa, que você imaginar uma cena, eu posso falar que esse texto vai ser descritivo. Nunca vai ser 100% descritivo ou 100% narrativo, sempre vai ter um mix aí de estruturas onde uma coisa vai predominar sobre a outra. Então, você tem que descobrir qual é o que predomina, o que mais acontece. Então, o segundo aqui, a gente pode imaginar injuntivo, que é aquele texto que dá uma instrução. Por exemplo, uma receita de bolo. Você precisa colocar 2 ovos, você precisa colocar tantos ml de leite, você bate, faz, ou seja, você vai mostrar um passo a passo, né? Então, como se faz alguma coisa. Então, um exemplo aí, manual de instrução, né? Então, pode ser sim considerado um texto injuntivo que dá instrução de como fazer alguma coisa. Tenho ainda aqui o narrativo, esse aí basicamente é como você conta uma história, onde você vai ter personagem, vai ter o verbo, vai ter ação, vai ter um desenrolar de acontecimentos e basicamente aí é muito fácil de você identificar um texto narrativo. Você vê cenas acontecendo, verbos aparecendo, pessoas fazendo alguma coisa. Como exemplo aí, eu posso dar romance, novela, um conto, são todos exemplos de tipo textual aí narrativo. Eu tenho ainda mais 2 tipos, que seria o argumentativo, que é aquele que dá opinião, quando o autor expressa opinião, tentando mostrar para o interlocutor aquilo que o ponto de vista dele, ele tenta convencer as pessoas daquilo que ele está falando. E o último seria aí o expositivo, que nada mais é do que informar alguém de alguma coisa, só que nesse caso, sem expressar opinião, simplesmente informando alguma coisa, tá bom? Então aqui a gente vai entender que o primeiro texto, na verdade, ele não é reguladora, tá? A letra B, ele não tem a função de regular, muito menos de especular. Então aqui você vai entender que o texto 1, que fala sobre o secretário escolar, ele não regula nada, muito menos especula, né? No texto 2, né, que fala sobre justamente a função de as normas, né, você vê que tem ali parágrafo, você tem ali o capítulo, você tem ali aquelas coisas, é um texto normativo, é um texto ali jurídico, né? Então veja que nas alternativas, por exemplo, aqui ele vai falar, ó, ele vai ter normativo na letra C e também jurídica na letra E. Pode gerar uma dúvida entre as duas alternativas. Só que veja que o texto 2 não é reivindicatório, não reivindica nada, tá? Também não é narrativo. Então aqui você já vai eliminando a letra B, a letra A letra D, e aqui o último, que é o da mão segurando o lápis, ele não é um aspecto publicitário, não é uma propaganda, muito menos injuntivo, ele não está descrevendo como se faz alguma coisa, não está passando instruções, tá? E muito menos na letra E não vai ser lúdica. Por quê? Porque na palavra lúdica ele dá a ideia de brincadeira, tá? Então aqui a gente marca claramente que a resposta correta, né? Ele fala, considerando os usos sociais, o conteúdo temático e o veículo de publicação dos textos, 1, 2 e 3, eles têm, respectivamente, uma função explicativa, que seria o primeiro, falando o que é ali o trabalho do secretário escolar, explicando. Depois, normativa, que é o regulamento, tá? E o terceiro texto, que é apelativa, ele está apelando ali a importância da luta por melhorias, né? Melhoria ali dos profissionais. Então veja aqui, ó, tá bem apelativo esse texto aqui. O segundo, ele capítulo, né, que tá aqui, texto 2, capítulo 3 da secretaria, ele é normativo, e o texto 1, né, que seria o primeiro, esse daqui, ele seria explicativo do papel aí do secretário escolar. Então é isso, estamos terminando essa nossa explicação. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução de questões do caderno 13, secretário escolar da cidade de Petrolina, que foi a banca aí e a UPE, e aí estamos em março de 2026, logo logo vai sair a resposta de quem serão as pessoas que passaram no concurso, e vamos aguardar aí que você tenha feito uma excelente prova. Lembre-se, não é só fazer uma excelente prova, eu tenho que ler o edital e descobrir como vai ter o desempate. Muitas pessoas igualam-se e eu preciso usar essa estratégia
para que eu consiga ali ser bom naquilo que vai ou me tornar um novo funcionário público efetivo ou vou simplesmente ficar do lado de fora. Então, hoje, concurso público, você precisa ter estratégias para que você seja aprovado. Então, fica essa dica aí. Manda esse vídeo para aqueles seus amigos que querem ser concurseiros e vamos juntos ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Te vejo em breve.